assunto. Agora sim, Ricardo. Muito bem. Doutora, doutora Miriam Miranda, gente aqui, representante da OAB, e nós vamos falar da área do direito civil. Direito civil. Como é que é o uso? Capião. Eu quero saber o que é isso. Doutora, o que é isso? Não é uso capial, não. É capião. Não. Então vamos o lá. nome pode ser um pouquinho complicado, mas é muito interessante. Top. Vamos lá. As pessoas geralmente têm um imóvel e às vezes esse imóvel não está registrado no cartório de registro civil. Aqui todo mundo conhece esse cartório como cartório de Renato. Não está no cartório de Renato? Então não tem documentação. Renato, depois você manda um brinde para nós aí, Renato. Aí eu falei assim, mas aí eu quero regularizar esse imóvel. Como que eu faço para regularizar esse imóvel? Então, assim, a pessoa às vezes adquire o imóvel e fica lá 1 ano, 2 anos, constrói a sua casa e vai criando. Aí constrói a sua família, vai criando a família e fica 5, 10, 15 anos. Mas não doutora? Tem documentação do imóvel. Caramba. Como que eu poderia regularizar esse imóvel? Para você ter a documentação do imóvel, aquilo que a gente chama de registro do imóvel, tem que fazer essa ação que se chama uso capião. Essa ação você vai ter o direito de poder registrar o imóvel no seu nome. Aí você vai ter o imóvel no seu nome. Entendi. E a pessoa, como que ela consegue fazer isso, doutora? E aonde que vai? Eu entendi. Eu vou regularizar, eu vou fazer a ação que chama uso capião. Mas onde que eu vou? Com quem que eu vou? Como é que funciona? Uma ótima pergunta, Leon. O que você tem que fazer primeiro? Procurar um advogado da sua confiança, vai explicar para ele a situação, vai apresentar os documentos, porque o uso capião precisa de... ele tem requisitos. Tem o lapso temporal, tem todos os vizinhos têm que conhecer você como proprietário daquele imóvel. Ninguém nunca pode ter falado que você não é dono. Aí, diante disso, você entra com essa ação de uso capião. Essa ação pode ser entrada tanto na justiça, judicialmente, que a gente como extrajudicialmente, que é no cartório. No cartório. Pode ser fazer dessas duas vias? Pode ser feita dessas duas vias. Qual que é a diferença da justiça para o cartório? Então, na justiça é um pouquinho mais demorada. Entendi. Porque essa ação é um pouco demorada, porque tem os procedimentos para serem seguidos. Normal de qualquer ação. Certo? E no cartório é um pouquinho mais rápido. Né? Mas tem um custo. Tem um custo maior. Tem um custo maior que o judicial. Entendi. E em ambas as situações, é melhor a pessoa, o proprietário, quem mora nesse imóvel, é melhor estar assistido por um advogado, não é, doutora? Em ambas as situações precisa de estar acompanhado por um advogado. Porque até no cartório também vão usar muitos termos que a pessoa pode não conhecer. Se o advogado estiver acompanhando, vai acelerar, identificando os passos, identificando quais documentos que precisam, né, doutor? Sim, além disso, identificar os passos, precisa ser feita uma petição. A petição é um documento que a gente usa para dar início ao processo. Então, você faz uma petição explicando ou para o juiz ou para o cartório também, doutora? Para o cartório também precisa. A situação, os documentos, você tem que juntar todos os documentos, então todos os documentos têm que ser avaliados. O imóvel não pode ter registro no cartório, senão não dá para fazer. Porque o uso capião é uma ação justamente para isso, para regularizar o imóvel no cartório. Então ele não pode estar registrado. Se ele estiver registrado, você faz um outro procedimento. Então, no uso capião, o imóvel não pode ter nenhum registro no cartório. Então, doutora, vamos ver se eu entendi. A pessoa comprou lá um terreno, um imóvel, parará, e fez lá aquele contrato de compra e venda, é isso que fala, né? Isso. E aí o seguinte, beleza, fiz contrato de compra e venda, comprei, sou dono, mega milionário, tô feliz. Acha que é só isso que basta? Se eu não fizer o registro... Não é meu ainda. Não. Opa. É aquilo que a gente fala no direito. Quem não registra não é dono. Opa! Se você tem só o contrato de compra e venda, tá lá, bonitinho. Você tem um documento, mas ele não está registrado no cartório. Então, você só tem um documento inicial. Não tem o registro formal no cartório de registro. Que é o que te garante que o imóvel é seu.
Entendi. Ficou claro, claríssimo. Aí, uma vez que deu a entrada, vamos pela via mais rápida, que é o cartório. Aí vamos supor que foi pelo cartório. Aí eu fui com meu advogado, com a minha advogada, e nós começamos. Aí o advogado vai fazer a petição, não é isso, doutora? Isso. Como é que é daí pra frente? Quando que, de fato, de direito vai ser meu o imóvel? O que mais que deve se fazer? Vai precisar de alguns documentos clássicos, né? Que croquis memorial descritível, tem que ter a confrontação, tem que ter a delimitação certinha do imóvel. Se a pessoa tiver um contrato de compra e venda, bacana, porque nem todo mundo às vezes tem esse contrato. Às vezes comprou de um amigo e falou assim, vou pagar, agora é seu. Às vezes tem só um recibo, não tem contrato. Principalmente pessoas que compraram há muitos anos, não tem muitos documentos. Sim. Então, vai precisar de testemunhas. Geralmente é vizinho, que sabe que a pessoa sempre morou lá, que ninguém nunca chegou e falou assim, você não é dono desse imóvel. Nunca te vi por aqui. Nunca te vi por aqui. Esse imóvel pertence a outra pessoa. Então, vizinhos que vão falar que, eu sei que ele sempre morou lá, e todo mundo aqui sabe que ele que é dono. Nunca vi nenhuma outra pessoa falar o contrário. Isso também valida, né? Valida também. No cartório precisa de mais alguns outros documentos, né? Que é um pouquinho mais burocrático, mas também dá para fazer da mesma forma. E em termos de prazo, dá para estimar mais ou menos como que acontece se for na justiça ou se for no cartório? Em torno de quanto tempo mais ou menos esse tipo de ação iria acontecer e dar o direito de fato para a pessoa? Olha, prazo é uma coisa um pouco complicada da gente dar, porque depende muito da situação, de caso a caso. Tem casos que podem ser mais rápidos, porque às vezes a pessoa tem todos os documentos certinho, tudo documentado, bonitinho, então isso agiliza. Às vezes a pessoa não tem todos os documentos, então a gente tem que buscar testemunha. Às vezes algumas pessoas não querem testemunhar, então a gente precisa de outros providenciando. Às vezes você precisa, se a pessoa tem todos os documentos certinho, beleza, mas às vezes como não tem, você precisa de complementar os documentos. Aí isso demanda um pouquinho mais de tempo. E além dos procedimentos de prática, que tem que contar prazo, tem que emitir, tem que fazer edital. Se for na justiça, por exemplo, você tem que intimar a União, você tem que intimar o Estado, você tem que intimar o município. Isso demora um pouquinho, porque até que vai carta para lá, eles respondem, demora um pouquinho. Então, depende muito de caso a caso. Mas geralmente a ação de uso capião pode demorar um pouquinho, uns 2, 3 anos, 4 anos, vai depender também da situação do fórum, dessa junção de documentos. Quanto mais documentos a pessoa tiver, mais rápido costuma ser a ação. No cartório costuma ser um pouquinho mais rápido. Já não tem tanta demora lá. É um pouquinho mais rápido. Aí depende também da junção dos documentos. Quanto mais documentado tiver, mais rápido costuma ser. Aí varia entre 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende do documento, do estado que o imóvel está, da documentação que a pessoa tenha. No cartório tem as custas cartório. Tem custas de cartório. E na justiça também a pessoa paga? Geralmente a gente pede aquilo que a gente chama de benefício da justiça gratuita. Se a pessoa tem um salário pequeno, a gente pede esse benefício e a pessoa não paga a ação na justiça. Só vai pagar depois para registrar o imóvel. E as custas do advogado. E as custas do advogado. Mas o processo em si... O processo em si, a pessoa não paga. Que bacana. No cartório, tem as custas do cartório, que não tem como fugir. E aí vai ter as custas também do advogado, que também não vai ter como... Doutor, então vamos pensar... E é justo. Estou pensando aqui uma situação hipotética, mas levanta a mão e recebe aí, onde? A gente milionário, comprando terrenos adoidados pelo Brasil. E se eu fizesse, por exemplo, eu comprei um terreno aí tá lá, largadão, no uso e tal... Aí eu só tenho o contrato de compra e venda. E tá lá, sei lá, 5, 10 anos. Se alguém entrar lá e morar, pode dar alguma zica? Pode? É mesmo, doutora? Pode. Ai. Vamos supor, Ricardo, você comprou, você tem o seu contrato de compra e venda, comprou seu terreno, mas você nunca vai. Entendi. Você não faz nada com o seu terreno. Você deixa ele lá.
Você só tem ele lá. Por exemplo, era Aí um bairro que nem existia direito, começou a ser urbanizado e meio do agora... mato, lá. Aí você foi lá, cercou só o seu terreno, mas não fez mais nada. Aham. Deixou lá. Aí, vamos supor, passou um tempo, alguém foi lá no seu terreno. Começou a construir uma casa, começou a morar. Ai. E foi passando tempo, 5 anos. E você nunca fez nada. Deixou. Uhum. Ou talvez porque você não sabia, Uhum. ou porque você deixou mesmo. Aham. E foi passando. 5 anos, 10 anos, 15 anos. 20 anos. Entendi. 20 anos. Hum. Aí a pessoa foi, entrou com a ação de uso. A pessoa que está Que morando morando lá, lá. pode entrar com a ação de uso campeão. E tem uma grande chance de você perder o imóvel. Meu Olha, Deus. ó o alerta aí, ó. Ó o alerta, você Muito ouvinte. Por exemplo, não existiam casas naquela rua, eu comprei o lote. Aí, de repente, 15 anos depois começou a urbanização, lotes, ninguém nunca me viu lá. Aí, ó. Alguém foi e Começou a construiu lá. urbanizar, foi lá, uma pessoa foi lá, foi construindo. Aí os vizinhos todos conhecem aquela, não te conhecem. Aham. Entendi. Conhecem aquela pessoa como Aquela dona, família. Nossa. conhece aquela família como proprietária. Zebra, Eu hein? nunca vi Nossa. quem tá no papel. Aham. Então tem grandes chances da pessoa que tem o documento Aham. perder o lote, Aham. Entendi. perder o imóvel. Tem Ó, chances então- muito grandes. Porque tava só no contrato, Só no contrato de compra e venda. Isso. Ó, então você que tá ouvindo a gente aí, Nossa, fica ligado aí, muito porque sério isso, se doutor. você tiver um imóvel, aquele lá, você comprou um terreno lá para investir, tá lá largadão, lá no meio do mato, você só tem contrato de compra e venda, fica ligado no que a doutora falou aqui. Se tiver gente lá, a pessoa pega esse negócio todo que ela falou aí e entra com esse uso capião, você pode perder o terreno, hein, meu irmão? Fica ligadaço aí, porque isso é uma dica de ouro, tá? Aí E são nesse eles. caso, a pessoa ouvindo isso e tá nessa condição, doutora, o que ela deve fazer? Supondo que não tem ninguém lá. Aí o meu lote continua vago, o meu terreno continua vago. Nossa, o que eles estão falando lá é meu caso. Eu tenho um terreno lá no bairro não sei qual, nunca fui lá. Será que ele ainda existe? Será que ninguém ocupou? Supondo que ninguém tenha ocupado e ele tá lá, o que faz agora, doutora? Vamos supor, nesse exemplo que você deu, a pessoa, o lote está lá, ninguém ocupou. De praxe, a pessoa tem que ir lá, cercar, limpar, tem que sempre ir lá dar uma olhada. Às vezes ela pode ir lá colocar uma plantação, Aham. ir lá sempre de tá dando uma checada, tá sempre dando uma limpada. Porque o que acontece? Os imóveis não podem ficar vagos, abandonados. Eles têm que ter uma função social. Não podem ficar só lá, comprei, é meu e tá lá. Aham. Ad eterno. Não Não, sabia disso não, pra mim, eu não, comprei, é meu, acabou, não. faço o que eu quiser. E não é? tem Não. essas possibilidades. Agora, se você ficou sabendo, seu lotinho lá, você ficou sabendo, alguém entrou lá, aí você tem uma outra possibilidade para você poder tirar essa pessoa de lá, para que ela não tenha condição de fazer a ação de Digamos que Aí é uma recente, né, outra doutora? ação. Aí Isso. nossa, aí é dor de cabeça. Aí, Mas se vamos você pelo- descobriu recente. Mas vamos pela opção mais simples e que eu lembrei que eu tenho esse lote lá e que eu fui lá correndo hoje, agora à tarde, e vi, não tem ninguém. O lote continua vago. O que eu faço agora para regularizar? Faz uma Faz festa lá. Bota um balão, tira uma foto, bota no Instagram. todo mundo faz. É meu. O que você Glória. faz para regularizar? Se você só tiver o contrato de compra e venda, faz a ação de uso campeão para regularizar. Ah, sim. Se você não cerca o imóvel, de vez em quando você dá uma ida, Aham. planta umas coisinhas lá e sempre tá indo lá ver. Se ninguém Pra- tiver presencialmente, tira uma foto, posto no Instagram. Pode também. Entende? E vai, às vezes conversa com o vizinho, deixa o vizinho saber que você que é proprietária. Boa dica, boa entendeu? dica. Mas tem que cercar e tá sempre indo lá dando uma checada. Uhum. Ainda mais no caso de Dê atenção, cuidar do hein? imóvel para não ter foco de dengue e tudo mais também, E né, sem doutora? contar isso, você tem que É. limpar para poder, né, Não pode. não trazer animais, essas Aham, coisas. aham. Aí dica do Ricardo, não é dica da OAB. Vai lá, faz uma festa, tira foto, filma, bota no Instagram, no YouTube, faz tudo de bom. E aí, doutora, você lembra que a gente conversou? Eu falei assim, quando eu fosse falar, acabou o tempo? Ah, o meu tempo. Deus, Viu como é que mas passa já... rápido? Já acabou, passa rápido, já Passa passou. muito rápido. Bom demais. Mas já- Mas dica sensacional. Obrigado, tá, doutor? Obrigado pela sua De nada. presença, foi Espero ter maravilhoso. Bastante. Contribuiu demais, Eu tô imaginando demais. já a pessoa lembrando Bom aqui que eu demais. tinha uma colega que tinha um lote no início lá de Monlevade, já pensando assim, um balãozinho em cima da cabeça dela. Coluna maravilhosa. Meu Deus, o meu